participação, vai ficar aparecendo. Já. Pronto, entrou. Fala pessoal, boa noite. Estou começando aqui minha primeira live do grupo, Round. Estou esperando o nosso convidado, Felipe Viana, pedir para poder participar. Fala, doutor Rodrigo, doutor Fernando também já entraram. E aí, Felipe entrou? Fala, Felipe. Esperar, já está conectando. Grande Felipe Viana! Fala, Ah, tudo bem, moleque, quanto Carlos? tempo? Quanto tempo, né? Levo quantos anos, hein? Vai fazer uns 3 anos já. Isso tudo? Tem, cara. Pô, deve. Não, com certeza. Mas aqui, deixa eu te apresentar. Então, galera, esse é um amigão meu, Felipe Viana, né? Conheço ele há bastante tempo. A gente se conheceu ainda quando eu fazia clínica médica no hospital Pedro Ernesto, da UERJ. O Felipe ainda era um interno do 5º ano, 2000. Na UF, né, Universidade Federal Fluminense, e trabalhamos bastante junto, e depois ele acabou indo fazer residência de terapia intensiva no Einstein e está em São Paulo até hoje, né não, Felipe? Conta um bocadinho aí. Eu conheci o Carlos lá na UERJ, né? Ele era residente de clínica médica e eu era interno dele lá, em plantão geral de sábado à noite, Isso aí. né? Depois depois eu fiz o meu internato em clínica médica lá na 1718, com o grande André Castanheira, que deve ser Ídolo. conhecido de muitos aí. E, e aí, por um acaso, depois a gente foi fazer neuro junto lá na UF, né? E aí o Carlos já trabalhava com terapia intensiva há mais tempo, sempre me ensinou, sempre me incentivou aí para essa área, e depois da residência de neuro eu acabei indo aí para essa área de mais de terapia intensiva. Atualmente eu sou mais intensivista que neurologista. E eu virei ao contrário, sou mais neurologista que intensivista hoje em dia. Mas vamos lá, eu vou apresentar o caso. Foi um caso até que a gente viu junto lá no hospital, né? Na época a gente trabalhava junto no Rio. Foi um caso bastante difícil, mas muito ilustrativo, principalmente para a gente falar num tema de hoje aí, que a gente tem um público bem amplo, né? De pessoas de várias especialidades, muitos alunos. Eu acho que é um tema muito relevante. Então, o nosso caso foi uma paciente jovem, ela tinha 36 anos, sem nenhuma comorbidade. Se eu falar alguma coisa errada no início, você me corrige, porque naquela época, já tem alguns anos, você era que estava na emergência, né, atendendo, eu estava no CTI. Ela chegou na emergência com uma queixa muito vaga de tonteira, né? A princípio, a paciente sem nenhuma comorbidade. E foi avaliada por você na emergência, e naquele momento o exame neurológico, eu sei que você faz um exame neurológico rigorosíssimo, inclusive aprendi muito contigo lá na UF, que você já sempre quis fazer neurologia, então já tinha um exame neurológico muito apurado, e o exame neurológico era inexpressivo naquele momento. Então ela foi tratada como sintomáticos, recomendada a voltar ao hospital caso tivesse alguma mudança do quadro, e foi embora para casa, não foi isso? Exato, não tinha nenhum comemorativo, a não ser ela tinha um discreto nistagmo só na mirada extrema do olhar, uma coisa que parecia ser, a princípio, assim, poderia ser fisiológico, um nistagmo fisiológico, né? Um Que nistagmo é muito comum, né, na mirada extrema, né? na mirada horizontal extrema é comum a pessoa ter um nistagmo, então passou desapercebido.
né? E aí o interessante, essa paciente foi para casa e aproximadamente 48 horas depois ela volta para o hospital com um quadro completamente diferente, já tinha avançado bastante, ela tinha uma dificuldade para marcha importante, ela chegou cadeirante ao hospital, carregada por familiares, ela tinha uma disfonia importante, disfagia importante, essa cialorreia profusa naquele momento, uma paresia facial bilateral, uma restrição significativa da movimentação ocular extrínseca, né, fraqueza cervical importante, e uma tetraparesia com predomínio mais proximal. Ela tinha a força da mão razoavelmente preservada e a força proximal bastante comprometida. E quando a gente ia fazer os reflexos, a gente percebia que os reflexos também mais proximais eram reflexos abolidos, mas os reflexos distais eram presentes. E ela tinha sintomas sensitivos muito brandos, mas também apresentavam distais. E ela acabou sendo internada no CTI com a gente. E lá no CTI a gente ficou a princípio, com um quadro de uma síndrome aguda, né, de perda motora, a princípio sensitiva, então a síndrome paralítica aguda, numa paciente jovem, sem comorbidade, e não tinha nenhuma história expressiva de infecção recente, nenhuma história de vacinação, ela não era usuária de drogas, não tinha nenhum comemorativo de viagem ou exposição à toxina que pudesse fazer a gente pensar em alguma intoxicação exógena naquele momento. E ela teve uma evolução bastante violenta, e ao longo das próximas 72 horas ela evoluiu com insuficiência respiratória e acabou sendo necessário ventilação mecânica, né? Então, para começar, no nosso caso é um caso relativamente de pouca história pregressa, né? Tudo se resume à doença dela, que é uma doença aguda. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, cara, da sua experiência sobre esses casos de paralisia aguda. O que a gente tem que pensar, o que o clínico tem que pensar quando se depara com um paciente desse, que geralmente é um paciente crítico. Bom, então, o caso de paralisia aguda, assim, é o sonho de todo neurologista, né? Acho que a formação clássica da neurologia é o caso que todo neurologista gosta de ser confrontado, e felizmente para os pacientes é uma situação mais rara, né? Não é uma coisa tão comum, né? Bom, então sempre que o paciente tem uma queixa neurológica, a primeiro passo realmente é você tentar uma história objetiva e seguido de um exame neurológico abrangente, mas também focado na clínica do paciente, né? Então, o raciocínio neurológico ele depende do diagnóstico topográfico, né? Perfeito. Então, às vezes, isso que é um pouco difícil para os outros especialistas conduzirem os casos neurológicos, porque a gente precisa trabalhar primeiro com o diagnóstico topográfico, e o exame clínico é o que vai te ajudar muito, né? Então, no caso aí de uma paralisia aguda, né, o diagnóstico ele pode estar na ponta anterior da medula, pode estar na raiz e no nervo periférico, pode estar na placa motora e pode estar no músculo, tá? Então, né, e às vezes pode ser também um quadro de primeiro neurônio motor, ou uma síndrome central, né? Então, o que vai te direcionar, a princípio, vai ser o seu exame clínico, né? Então, no caso aí dessa paciente, por exemplo, como o Carlos falou, ela já tinha aí os reflexos proximais abolidos, né? Então, e ela tinha um quadro que começou cranial e bulbar, né? Tá? Então, isso já direciona a gente para algumas topografias mais específicas, né? Então, das topografias, o que a gente poderia pensar inicialmente, realmente, aí entraria um diagnóstico diferencial,
uma síndrome de nervo periférico, propriamente dito, né? Então, poderia ser uma variante do Guillain-Barré, né? Né? Que seria a forma faringo-cérvico-braquial, né? Mas também poderia ser algum acometimento de placa motora. Tá? E aí poderia ser tanto um quadro de botulismo, quanto também uma manifestação inicial de uma miastenia gravis. Tá? A princípio, esse quadro clínico dela sugeriria isso. Poderia ser alguma coisa central? Até poderia ser, né? Só que ela deveria ter outros comemorativos. Então, por exemplo, se ela tivesse por exemplo, alguma encefalite do tronco que poderiam dar esses sintomas bulbares, em geral ela teria que ter sinais de liberação piramidal, que no caso ela não tem, né? Mais o que? Mielite tão alta assim, também ela deveria ter o quê? Além dos sinais de liberação piramidal, ela deveria ter algum sinal esfincteriano, que ela também não tem, né? Perfeito. E assim, falando contra a miastenia graves, nesse caso, você tem os reflexos abolidos, né? Então, a miastenia graves, como ela é uma doença da placa motora pós-sináptica, ela não altera os reflexos tendinosos, tá? Então, vai ser muito difícil a gente ver um paciente com miastenia graves, não faz parte da manifestação clínica você ter reflexos tendinosos abolidos ou hipoativos, como essa paciente tem. Tá? Outra coisa é que a miastenia graves, ela tem apesar dela poder ter um quadro de abertura mais rápido, em geral ela dá alguns sinais prévios. Então, o paciente já se refere que teve alguma diplopia anteriormente, né? No exame clínico, em geral, tem um sinal bem marcante da miastenia gravis, que é a fraqueza do orbicular dos olhos. Então, praticamente assim, mais de 90% dos pacientes têm a fraqueza de orbicular dos olhos. Então, tem aquele sinal dos cílios de Barré, que quando você pede para o paciente cerrar os olhos bem fortes, o normal é você não ver cílios sobrando para fora. E os pacientes com miastenia graves, na maioria das vezes, ele apresenta esse sinal do cílio de Barré. Então, por isso tudo, né, esse cortejo clínico toda essa paciente, os diagnósticos diferenciais principais seriam uma neuropatia aguda, e aí no caso a síndrome de Guillain-Barré e suas variantes seriam os diagnósticos principais, o diagnóstico principal a ser lembrado, né? Ou também o botulismo. O botulismo é uma doença da placa, mas que é uma doença da placa pré-sináptica. Então, muitas vezes ele pode abolir reflexos, né? E ele tem uma evolução explosiva, igual esse caso aí de em 48 horas de uma fraqueza bulbar importante, com comprometimento respiratório. O que fala contra é que, na maioria dos casos, o botulismo ele tem uma manifestação gastrointestinal no início dos sintomas, muita náusea e vômito, né? E, caracteristicamente, o botulismo ele vai ter uma alteração pupilar também no início dos sintomas, e o paciente vai ter uma midríase não reativa na grande maioria dos casos, e também vai ter um ilho com constipação intestinal, que também não tinha aí. Então, realmente, assim, é fácil falando que a gente já conhece a evolução do caso, mas no início sempre tem algumas dificuldades para se chegar ao diagnóstico, mas tudo apontava aí para nesse início aí a gente já pensava realmente que se tratava de uma variante do Guillain-Barré. E aí eu gostaria só de lembrar uma coisa que é muito importante,
é que quando você está avaliando um paciente com vertigem na emergência, é muito importante que, mesmo que o paciente seja uma síndrome vestibular aguda, em que sua avaliação vai focar mais em distinguir se é uma vertigem de origem central ou periférica, se é uma neurite vestibular, se é um VPPB, ou se é um AVC de tronco, né? Mesmo quando a gente está voltado para isso, a gente precisa fazer a pesquisa dos reflexos tendinosos. Por quê? Porque muitas vezes algumas vezes você pode deixar passar um início de um Miller-Fischer que inicia com uma ataxia porque você não viu os reflexos. E a ataxia do Miller-Fischer é uma ataxia que se comporta clinicamente como uma ataxia cerebelar. Enfim, obviamente esse caso aí vai precisar fazer um monte de avaliações aí ao longo a gente pode ir falando aí. Beleza. Então eu vou comentar algumas coisas que você falou e uma que eu acho fundamental, e foi a primeira coisa que você falou, o que a gente mais precisa quando vê um paciente desse, a gente tentar topografar onde é que está o problema. Onde é que está o problema desse paciente? Ele está na placa, ele está no nervo, ele é um problema central, você chegou a citar mielite, né? Acho que dentro dos diagnósticos diferenciais que você falou, o que mais chamam a gente para poder avaliar são pacientes com suspeita de Guillain-Barré e, na verdade, uma mielite transversa. Isso é bem comum, esses pacientes acabam fazendo um exame de imagem, que algumas vezes não está alterado na mielite, e é uma paralisia aguda, geralmente tem uma característica até um pouco ascendente, algumas vezes, e só que caracteristicamente dá muita alteração esfincteriana, o que está ausente no Guillain-Barré, né? Apesar do Guillain-Barré poder ter alguns sinais autonômicos, alguns pacientes até predominam sinais autonômicos francos, a bexiga neurogênica não é comum. Confesso que a gente viu muito Guillain-Barré na época do surto do Zika, né? A gente estava junto lá no Antônio Pedro, e eu não vi nenhum caso no paciente que tivesse uma retenção urinária aguda. Então, isso é uma dica fundamental que você comentou para a gente diferenciar duas causas extremamente mais comuns na apresentação da emergência, que seria uma mielopatia aguda, uma mielite aguda, ou uma doença do nervo periférico. Com relação à miastenia, você também falou bem, a miastenia é uma doença mais crônica, o paciente tem aqueles sintomas flutuantes característicos, o que esse caso torna realmente difícil diferenciar essa manifestação mais proximal, mais bulbar, que muitas vezes acontece na miastenia graves, né, justamente na forma anti-MUSC, que é mais comum em homem, mais comum em mais velhos, mas que tem um predomínio bulbar muito grande. E você bem comentou, muito provavelmente por conta daquele reflexo reduzido, a gente vai pensar que isso seja um problema do nervo, né? Seja um problema mais periférico. E a gente se deparou com esse diagnóstico diferencial. Será que a gente está diante de quê? A gente está diante de uma forma mais incomum do Guillain-Barré, ou a gente está diante de um botulismo? O botulismo foi o primeiro diagnóstico diferencial que caiu no nosso colo, e a gente tinha que resolver rápido, porque as condutas são, obviamente, completamente diferentes. Então, naquele momento, a primeira coisa que a gente fez foi mandar o material, né, o sangue da paciente para análise. Essa análise, se eu me falha a memória, ia para Fiocruz, para a gente poder saber se ele teria ou não a toxina botulínica circulando, para a gente fazer esse diagnóstico diferencial. O botulismo, quando você falou, é extremamente violento, né, é uma doença grave. Na maioria das vezes você consegue detectar que a pessoa tenha comido algum alimento suspeito, mas muitas das vezes não. Eu só vi um caso de botulismo agudo na minha vida, e o paciente ele tinha um hábito de manter a comida no forno e pegar e ia comendo durante vários dias consecutivos aquele alimento enfim, apesar de não estar em anaerobiose, a princípio, a formar toxina botulínica, ele deve ter usado algum alimento já com a toxina para preparar. E ele tinha muito sintoma autonômico, ele tinha a pupila característica, como você falou, ele tinha uma pupila pouco reativa, e uma pupila mais dilatada, ele tinha sintomas autonômicos e uma característica marcante, que era diferente dessa paciente. Essa paciente já tinha cialorreia, porque ela não conseguia deglutir, tinha muita disfagia. Para o paciente com botulismo, se vocês quiserem guardar na cabeça uma dica, fica com língua de papagaio. Quem já viu papagaio vai saber como é que é, aquela língua seca, não tem uma gota de saliva. Por isso que se usa a toxina botulínica para tratamento de alguns casos de hiperidrose, né? Quem tem hiperidrose axilar, injeta toxina botulínica, hiperidrose na mão, você acaba injetando porque você diminui a sudação e a secreção das glândulas, né? Não é caracteristicamente essa boca seca. Mas por ser hiperagudo, a gente tem muita fraqueza cervical, disfagia, disfonia, sintomas bulbares, só é a primeira coisa.
Mas, ao mesmo tempo, pela manifestação grave e intensa que se apresentava, a gente também prescreveu a imunoglobulina endovenosa. A gente deu todo o suporte de vida, de terapia intensiva, claro, né, com todos os pacientes, ao passo que a gente estava lançando mão do que a gente podia diante da epidemiologia que se encontrava, e o exame neurológico que já orientava bem a gente para provavelmente uma doença do nervo periférico aguda, né? E aí, com relação a esse tema, queria te fazer, você falasse um pouquinho para a gente sobre o diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré, né? Porque a gente tem muito no dia a dia o clínico com medo da síndrome de Guillain-Barré, fica aguardando a presença do neurologista para esse diagnóstico, às vezes até retarda o tratamento por conta de um diagnóstico que ainda não foi feito, e a síndrome de Guillain-Barré, o diagnóstico dela não é complexo, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente aí como é que é a forma clássica, principalmente, para depois a gente cair para as formas atípicas e complicar um pouquinho mais esse diagnóstico. Bom, então a forma clássica do Guillain-Barré ela começa com parestesias em geral, distais, e depois vem uma fraqueza que progride aí ao longo de dias. Em geral, o nadir dos sintomas na grande maioria das vezes, é após 24 horas do início dos sintomas e, em geral, o nadir vai ser aí dentro de 2 semanas. Sendo que, pelos critérios diagnósticos, o nadir tem que ser no máximo até 4 semanas, né? E o Guillain-Barré clássico, então, ele vai cursar então, com essa paralisia ascendente, né? Como tem parestesias distais, começa a paresia nos membros inferiores e ascende, pega os membros superiores. E muito característico é a diplegia facial. Então, quando você tem um paciente com fraqueza muscular generalizada, hiporreflexia, tá? E diplegia facial, então praticamente está feito o diagnóstico de Guillain-Barré. Tá? E aí você tem outros comemorativos que você tem que pensar que, por exemplo, você tem sinais de alarme para não ser Guillain-Barré e tem sinais que falam muito a favor de ser Guillain-Barré. Então, por exemplo, teve uma infecção prévia, fala muito a favor de ser Guillain-Barré. Teve uma vacinação prévia, fala a favor de ser Guillain-Barré. Tem a diplegia facial, fala muito a favor de ser Guillain-Barré, né? Então, com essa manifestação clínica, você já estaria autorizado a começar o tratamento específico. Na maioria das vezes, na maioria dos centros, vai ser a imunoglobulina. Obviamente que você vai precisar fazer uns testes antes, né? Exames laboratoriais em gerais, né? Se certificar de que o paciente não tem uma anormalidade hidroeletrolítica importante, por exemplo, hipocalemia, vai dar uma fraqueza muscular importante e pode te confundir. Então, você tem que certificar disso tudo, mas isso é uma avaliação geral que qualquer paciente aí que tem uma condição clínica mais importante que vai internar, você vai fazer. Bom, então esse seria o Guillain-Barré clássico, né? Existem variantes, então, por exemplo, você tem uma forma em que cursa só com diplegia facial e com parestesias, né? Você tem a forma faringo-cérvico-braquial, que é justamente o caso da suspeita dessa paciente, né? Que você tem uma fraqueza bulbar, uma fraqueza cervical, uma fraqueza dos membros superiores e polpa os membros inferiores. Você tem a forma paraparética do Guillain-Barré, né? E você tem também o outro espectro da síndrome de Guillain-Barré, né? Que não é clinicamente uma síndrome de Guillain-Barré, porque para ser síndrome de Guillain-Barré você tem que ter uma fraqueza bilateral e então nessa outra síndrome você não tem, que é a síndrome de Miller-Fisher. Na síndrome de Miller-Fisher você tem uma oftalmoplegia, você tem a ataxia, você tem a reflexia. Ela guarda o mesmo mecanismo fisiopatológico que a síndrome de Guillain-Barré e o tratamento também vai ser parecido, mas ela tem um curso clínico diferente. Tá? E às vezes você pode ter formas só com oftalmoplegia ou formas só com ataxia. Daí a importância de você sempre pesquisar reflexos nos pacientes com síndrome vestibular aguda. Enfim, a síndrome de Miller-Fisher, em geral, vai ter uma
em geral, tem um diagnóstico funcional a longo prazo mesmo de Guillain-Barré, tá? Mas são síndromes assim correlacionadas, né? E aí a síndrome de Guillain-Barré, ela pode ser caracterizada o substrato neurofisiológico dela pode ser uma forma axonal ou desmelinizante. Existem as duas formas, sendo que as formas axonais atualmente se tem uma tendência que elas sejam classificadas como nodo-paranodopatias, né? E tem muito substrato fisiopatológico, seriam anticorpos antigangliosídeos, né, que são ali epítopos que se localizam nas regiões nodais dos nervos, né? Então, atualmente se tem essa tendência de classificar como nodo-paranodopatia, mas para o clínico e para o manejo da doença não faz tanta diferença, né? E aí, como falei, o diagnóstico realmente é baseado na clínica, como a parte das doenças neurológicas clínicas são, né? Dependendo de onde você estiver e dos recursos que você tiver disponível, você vai lançar mão de exames complementares, né? Então, tem 2 exames que te ajudam muito, que é o líquor, né? E a eletroneuromiografia. Então, assim, sendo que muitas vezes você vai precisar repetir esses 2 exames, tá? Então, o líquor característico do Guillain-Barré, o que acontece? Ele vai ter uma hiperproteinorraquia, uma celularidade normal. Tá? Em geral, para você dizer que é Guillain-Barré, tem que ter no máximo 50 células. Qual o problema do líquor? Nos primeiros 7 dias de doença, 50% não vão ter proteína alterada, vai ter um líquor inteiramente normal. E aí você não vai conseguir. O líquor nessa primeira semana ele pode não te ajudar, né? A eletroneuromiografia é a mesma coisa. A eletroneuromiografia na primeira semana ela é muito útil quando você tem uma dúvida, né, muito grande para topografar o diagnóstico. Então, será que é uma miopatia aguda? Será que é uma doença da placa aguda? Uma síndrome miastênica aguda? Ou será que é uma doença do nervo? Ou é uma doença da ponta anterior, que a gente conversou pouco, né? Então, a eletromiografia na primeira semana ajuda muito nisso, mas, novamente, pode ser necessário você repetir para ter uma ideia melhor de como que o paciente vai, para ter uma caracterização melhor da doença. Então, perfeito. Então, da mesma forma como da outra vez, vou ponderando várias coisas que você comentou. Então, para todo mundo que está assistindo a gente poder saber, né, o diagnóstico é exclusivamente clínico. A gente não precisa de mais nada. A gente tem uma história clínica compatível, a gente tem um exame neurológico compatível, a gente está autorizado a começar a tratar. É um exame neurológico, a princípio, razoavelmente simples a gente detectar. O paciente vai ter uma síndrome, a princípio, sensitiva, muitas das vezes tem essa característica ascendente, que é a forma clássica, né? A gente pode, às vezes, não perceber ou ter uma discreta simetria, mas, de uma maneira geral, ela é bem simétrica. Os reflexos estão abolidos. E o quadro é hiperagudo e, muitas das vezes, como você falou, tem coisas que sugerem muito Guillain-Barré. A paresia facial bilateral é muito característica, apesar de poder surgir em outras doenças, mas não junto do cortejo inteiro de paralisia completa, né? Então, quando você tem paresia facial bilateral, você pode ver que poderia ser sarcoidose, mas o resto da clínica não se apresenta. Então, é bem característica a história prévia de infecção, a paralisia facial bilateral, e ela é razoavelmente ela é razoavelmente previsível a progressão, né? Como você falou, o nadir, né? O pior dos sintomas geralmente acontece ali até o 14º dia. Esse caso foi até curioso, né? Porque a gente conversou com a família, a gente explicou, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e a mãe ficou muito surpresa, e ao longo da internação até falou, nossa, mas vocês são muito bons, porque vocês sabiam tudo que ia acontecer. Não, porque acontece assim mesmo, né? A gente já tem mais ou menos uma previsão do que vai acontecer até o 14º dia. A maioria dos pacientes vão piorar e eles não vão melhorar antes disso. Eles vão atingir um platô e depois de algum determinado tempo variável, eles vão começar a melhorar, né? Uma informação extremamente relevante que você passou é que já viu algumas vezes acontecer o colega pegar o paciente, suspeitar de Guillain-Barré, funcionar um líquor de Corvi normal e o cara não tratar porque não é Guillain-Barré, né? E, na verdade, isso é um equívoco muito grande, né?
Só reforçando como que acontece, né, ao aumento da proteína no líquor, né? Por que aumenta a proteína e não aumenta a célula, né? Outro dia eu estava conversando com outros colegas e explicando para os residentes, porque acontece que, na verdade, quem inflama não é ali a raiz neural, né? Está próxima à meninge, então aquela inflamação, aquela radículo polineuropatia que acontece próxima à medula, acaba inflamando a meninge e a proteína sérica aumenta. Por que a celularidade não aumenta? Aumenta muito pouco, porque aquele processo não é intra-raquiano, ele está fora do sistema nervoso central. Então a celularidade não aumenta muito, diferente do que acontece nas mielites, né? As mielites, o processo está ali dentro do sistema nervoso central, então a celularidade tende a aumentar mais. E nas poliolíticas também, né? Você também vai ter uma celularidade maior. A ação de poliolike, que você comentou no início, eu só vi um caso também, que era uma paralisia aguda, violentíssima. O paciente ficou muito tempo internado, a gente acreditava que ele teria algum grau de comprometimento da consciência, mas eu não tinha nenhum grau de comprometimento da consciência. Como essa paciente também não tinha, né, eu não cheguei a comentar, mas a consciência era totalmente preservada. Esse paciente assim no poliolike pegou tudo. Então ele tinha zero de movimento, o cara estava totalmente paralisado, encarcerado, por um problema que era da ponta anterior, e a consciência dele estava toda preservada, e depois da internação ele sabia de tudo que estava acontecendo. Né? Foi um caso muito impressionante. E no caso dessa menina também, o nível de consciência dela era totalmente preservado. E a eletromiografia é outro exame também que gera muito equívoco, né? As pessoas ficam muito ansiosas, não, a gente precisa da eletromiografia, a gente não tem. Infelizmente, né, aí onde você trabalha, provavelmente é muito fácil de você pedir a eletromiografia, você deve conseguir rapidamente. A gente sabe que na imensa maioria dos serviços do Brasil a gente não tem eletromiografia disponível. E esse exame ele não é necessário para a gente fazer o diagnóstico de Guillain-Barré. Ele ajuda para a gente pensar em prognóstico, né? Para a gente diferenciar as formas entre desmielinizante e axonal, mas ele não faz diferença nenhuma para a gente poder tratar e ter o melhor desfecho no futuro. Então a gente tem que entender o que está acontecendo e começar a tratar logo, e foi o que a gente fez. Nesse caso, dessa menina, até a gente fez a eletromiografia na época, né? O Eduardo Vidovich foi lá fazer, e deu um padrão que não tinha nada a ver com botulismo, se não me falha a memória. Mas a evolução dela foi extremamente catastrófica, a gente começou a tratar independente da gente ter todo o cortejo diagnóstico, né? Mas a gente deve sempre funcionar o líquor, como você falou, depois de um tempo a gente repete, o líquor veio normal, nossa suspeita é muito grande, vale a pena a gente funcionar depois. Mas ainda assim tem um percentual de pacientes que nunca vai ter o líquor característico assim de Guillain-Barré, né? Então é um percentual pequeno, se não falo a memória, são 20 a 10% dos casos, nunca vão ter um líquor alterado, né? E a eletromiografia, que a gente sempre pensa, a eletromiografia tem que dar um padrão desmielinizante, isso não é verdade, né? Então vamos entrar um pouquinho nas variantes que você falou. Você falou da síndrome de Miller-Fischer, que é um pouquinho diferente, né? Tem um prognóstico muito melhor. A princípio, a alteração motora está só na parte ocular, né? É onde tem geralmente os locais que tem muito gangliosídeo, né? Que assim não está associado aos anticorpos antigangliosídeos. Então, acaba comprometendo muito a questão do equilíbrio, né? E da movimentação ocular. Não é tão raro, né? Apesar de compreender em torno de 5 a 15% dos casos, né? Acho que a maioria de nós já viu algum caso de Miller-Fischer na vida, não é tão raro assim da gente encontrar. Mas com relação às variantes do Guillain-Barré, acho que vale a pena a gente comentar para o pessoal, porque é muito diferente. Algumas são muito parecidas, né? Agora outras são extremamente diferentes. Eu queria que você comentasse um pouquinho desse caso nosso que a gente está apresentando, que é uma forma faringo-cérvico-braquial. Os pacientes podem muitas vezes se apresentar com drop head, né? A cabeça caída. E o que a gente espera, né, nesses casos? Então, essa forma realmente é uma forma que tem mais característica de comprometimento axonal, né? De uma forma mais relacionada ao comprometimento axonal. E, obviamente, você por ter um comprometimento bulbar, você vai ter um risco maior de comprometimento respiratório, né? E não só por paresia, mas também por déficit de deglutição e tudo mais. Então, o paciente já vai vai precisar de vamos dizer assim, uma carga de cuidado maior logo de início, né? Então,
por exemplo, você vai ter que ter um cuidado com a salivação desse paciente, né? Você vai ter que usar propantelina, outras coisas para inibir a salivação, porque senão ele vai ficar broncoaspirando, né? Você tem que usar, na maioria dos casos vai precisar usar uma sonda nasointeral precocemente, né? Mesmo que nos casos que não sejam entubados. E, como todo caso, você vai ter que ter uma avaliação aí periódica da parte respiratória. Então, além disso, você vê como é que você vai ver se o paciente tem uma tosse eficaz ou não. Em geral, é bom você pedir para você monitorar 3 coisas: capacidade vital, pressão inspiratória e pressão expiratória. Isso daí é importante você ter os valores absolutos e ver como é que está evoluindo, né? Até porque, às vezes, você acha que o paciente está bem do ponto de vista de musculatura respiratória, daqui a algumas horas ele faz uma telectasia, entra em insuficiência respiratória de uma hora para outra, e você esqueceu de fazer essa monitorização, poderia ter se preparado melhor e, de repente, ter evitado uma intubação de urgência, ter transformado um procedimento que acabou sendo de urgência, você poderia ter feito de forma eletiva, com maior cuidado para o paciente, com maior segurança. Então, é importantíssimo você sempre monitorizar a capacidade vital, pressão inspiratória e pressão expiratória. Estou vendo aí o Rodrigo perguntar sobre a labilidade tensional, né? É muito frequente no Guillain-Barré, né? A gente vê a desautonomia faz parte aí do cortejo clínico, né? É uma coisa que diferencia aí, por exemplo, do CIDP, né? Que seria o Guillain-Barré crônico, né? Não existe Guillain-Barré crônico, mas seria uma neuropatia inflamatória desmobilizante crônica, que às vezes você confunde, né? Alguns pacientes que têm um Guillain-Barré de instalação mais lenta, você pode confundir com o CIDP. E aí, realmente, os pacientes, eles têm, com Guillain-Barré, eles têm um comprometimento autonômico importante, tá? Então, o que acontece aí no Guillain-Barré é que ele tem uma desnervação simpática. Então, você vai ter comprometimento no Guillain-Barré tanto parasimpático quanto simpático. Então, parasimpático, em geral, o paciente com Guillain-Barré, você vai olhar para ele lá, ele vai estar o quê? Taquicárdico, porque o nervo vago não vai estar inibindo a função do nódo sinoatrial e o paciente vai estar um pouco mais taquicárdico, tá? Além disso, como ele tem um comprometimento simpático, ele vai ter uma coisa que chama hiperexcitabilidade de desnervação. Então, o que acontece? Os vasos sanguíneos, eles vão ser, como eles estão desnervados, eles vão ter uma upregulation dos receptores adrenérgicos e eles vão ter uma maior suscetibilidade às catecolaminas circulantes. Então, toda vez que você tem algum estímulo que se aumenta as catecolaminas circulantes, o paciente vai ter um pico pressórico, né? E se você tem uma desnervação de baroreceptor, que é o que acontece, isso daí é um outro mecanismo, além da desnervação, é outro mecanismo que favorece a ter essa labilidade pressórica e é de muito difícil manejo, porque isso daí dura minutos. Então, praticamente se você é muito difícil manejar com algum antihipertensivo, alguma coisa assim. Então, quando o paciente está entubado, é um pouco mais fácil. Entendeu? Uma alternativa que você tem, por exemplo, é usar opioide. Então, você faz bolos de morfina quando o paciente faz essas elevações da pressão arterial. Você pode fazer esses bolos de morfina, né? Beleza? Mas então, comentando, né, com relação a essa questão da desautonomia que o Rodrigo está falando, né, tem até 2 colegas que estão acompanhando aí, o Ricardo Azedo, que é contemporâneo da gente lá, e minha esposa também, Amanda Bicudo, que é da época lá da UERJ. Né, o nosso plantão de sábado era Jefferson e Ivan, que eram 2 neurologistas, dois monstros da neurologia. E eu me lembro muito de um caso que era um menino jovem com Guillain-Barré, estava internado na UI do plantão geral, e a gente saiu para conversar com a família e
E passou, é um quadro grave e tal, o paciente tem uma polineuropatia aguda, síndrome de Guillain-Barré, mas esses casos têm evolução previsível, os pacientes acabam melhorando, a gente passou para o familiar um prognóstico esperançoso, até uma característica minha também, e poucas horas depois o menino morreu, né? E era até jovem, e provavelmente ele acabou falecendo por desautonomia aguda, alguma complicação desautonômica, porque ele estava ventilado a princípio não tinha nenhuma infecção concorrente, não tinha nenhuma razão, uma comorbidade grave para ele poder vir a falecer. Então, a desautonomia é um perigo e a gente não deve acompanhar esses pacientes, né, na enfermaria. Nos hospitais públicos, muitas das vezes, a gente vê pacientes com Guillain-Barré sendo acompanhados em enfermaria por falta de vaga de terapia intensiva. Mas por mais branda que seja, se você perceber algum sinal de desautonomia, principalmente os pacientes têm que estar numa unidade muito bem monitorizada. Além da desautonomia, né, que você tem que prestar atenção, que em geral o calcanhar de Aquiles nosso na neurologia é que a gente não sabe fazer avaliação autonômica, né? Então, sempre que o paciente com Guillain-Barré tiver taquicárdico, você já pode determinar que ele está com desautonomia e ter mais cuidado. E tem os critérios que ajudam a alocação desses pacientes, que são aqueles critérios EGRIS, né? Que o pessoal lá da Holanda desenvolveu, não tem uma validação externa, mas você pode usar. Então, ele tem lá o score, você conta principalmente a data da admissão em relação à data que iniciou o sintoma. Então, quanto mais precoce for a admissão em relação ao início dos sintomas, mais pontua. Se tem paresia de nervo craniano também, e quanto mais paresia pelo MRC, mais pontua também. Então, a partir de 3, você também que é o score lá dele, você já teria indicação de indicar terapia intensiva, que é uma porcentagem significativa de pacientes com esse score que vão precisar de ventilação mecânica. Então, você já teria aí indicação de alocar esses pacientes na UTI, né, que é uma decisão importante que a gente tem. E, bom, a coisa fundamental que você falou também é a questão da insuficiência respiratória sorrateira que os pacientes muitas vezes têm, né? O paciente está denervado, ele não tem capacidade de fazer aquele esforço. Então, para a pessoa desavisada que olha, ele não está com aquela característica do paciente DPOC, que está dispneico, ou do paciente que está em edema agudo pulmonar, ou com sepsis pulmonar, que ele está com esforço respiratório franco, né? Esse paciente ele entra em insuficiência respiratória sem apresentar nenhuma característica muito evidente. Então, a avaliação ventilométrica periódica é fundamental para a gente entender se esse paciente está evoluindo rápido e se a gente vai precisar fazer uma intubação, não chega a ser letiva, né, mas antes que a gente esteja numa situação de uma emergência, sem o material todo na mão, e fazer aquilo de forma mais perigosa, né, tentar fazer precocemente de forma mais segura possível, guiado pela avaliação ventilométrica. Lembrar se esse paciente com Guillain-Barré não vai ser nunca aquele paciente que você vai tentar resgatar com VNI, né? Ele fadigou, tá com esforço respiratório, não adianta você, justamente porque é um paciente bem complexo, ele tem desautonomia também, então é melhor você ter ele na mão, né? E é um paciente que, inclusive, ele vai demorar muito a melhorar, então não adianta você achar que você vai segurar ele ali na VNI, porque não vai. Isso você falou até interessante numa experiência que eu quebrei a cara uma vez no plantão com colegas, uma experiência que era uma paciente com miastenia graves, e a gente lê nos livros que os critérios para intubação antecipada na miastenia grave são mais ou menos os mesmos, né, os valores ventilométricos usados pelo Guillain-Barré, é muito parecido, mas a doença é extremamente diferente, né? A miastenia grave é uma doença da placa motora e ela flutua bastante, ela não tem isso que você acabou de dizer, que é fundamental, que é aquela evolução previsível e prolongada, né? Melhora não acontece de um dia para o outro. O miastênico ele pode ter uma melhora antes. E aí a gente viu uma paciente com miastenia que estava lá, ela vinha evoluindo mal, e eu falei, eu tenho que entubar. E aí os caras mais sênior, mais cabelinho branco do que eu, falaram, não, cara, vamos botar na VNI. Eu falei, não, cara, vai dar errado, esse paciente precisa ser entubado. Não, vamos botar na VNI, botou na VNI,
e eu quebrei minha cara, a paciente ficou super bem, não precisou ser ventilada, e em 48 horas ela tinha melhorado muito da minha astenia. Na síndrome de Guillain-Barré isso não acontece, né? Infelizmente, o paciente, quando ele A piora... miastenia, muitas vezes, ele vai ter ali em 5, 6 dias, ele já vai estar muito melhor, né? Então, se você conseguir segurar aí durante esses dias, você evita uma intubação, né? Agora, o Guillain-Barré, isso que você falou, 2 semanas o cara não vai melhorar. Então, se o cara já está, né? Inclusive, até traqueostomia, a maioria das vezes, né? Tem que ser precoce também. Com 7 dias já tem que bater o martelo, né? Uhum. Perfeito. Então, cara, já estamos evoluindo bem aí com relação ao assunto, já indo para a parte mais final, com relação ao tratamento, cara. O que a gente pode fazer para esse paciente, além das medidas de suporte que você já comentou? O tratamento específico aí vai ser... A gente tem 2 opções, né? Não mudou muito, né? Isso daí, ultimamente. Tinha trial aí de inibidor de complemento, né? Mas eu não sei nem se isso daí já saiu. Não é. Então, a opção que a gente tem, a clássica, é a imunoglobulina, né? Imunoglobulina humana, na dose 400 miligramas por quilo dia, por 5 dias, né? E aí, enfim, imunoglobulina, existe sempre ainda existe uma dúvida se alguns pacientes venham a precisar de uma segunda dose, mas que é uma coisa que a gente ainda não tem evidência para recomendar. Então, assim, você faz esse período de 5 dias e aguarda a evolução. Se você notou que o paciente melhorou alguma coisa, tá? E depois de alguns dias ou algumas semanas ele piorou novamente, você tem a opção de fazer um segundo curso de imunoglobulina. Tá? Mas, como eu falei, a gente não tem uma evidência assim, para bater o martelo para dizer que isso daí realmente tem um benefício clínico confirmado, que não tem, né? E a outra opção seria plasmaféresis, mas que não é tão utilizado, né? Você vai precisar de outro acesso central, né? Ou vai fazer na máquina da hemato ou na máquina da nefro, né? Então você vai precisar de um catéter de diálise, né? Então, em geral, na grande maioria do serviço, o que é optado por fazer é imunoglobulina. Plasmaféresis seriam 5 sessões aí em dias alternados, se não me engano. Bom, então, na maioria das vezes é imunoglobulina. E o que é importante dizer é o seguinte: não existe benefício da terapia combinada. Então, não existe benefício assim de você fazer plasmaférese. É um quadro muito grave, vamos fazer plasmaférese e fazer a imunoglobulina depois. Então, não existe esse benefício, tá? E lembrar sempre que nunca fazer imunoglobulina e depois fazer plasmaférese, né? Inclusive, a gente viu um paciente que fez isso com CIDP, que teve um curso clínico catastrófico, né? O cara estava em uso de imunoglobulina regular e mantinha-se oligossintomático, e numa tentativa de melhorar esse oligosintoma foi indicado uma plasmaférese e esse paciente evoluiu de forma catastrófica, tá? Então, sempre que o paciente está em regime de imunoglobulina, não fazer plasmaférese, senão você vai tirar todo o efeito da imunoglobulina e você corre de ter uma piora clínica aí importante, né? E uma coisa que é sempre bom lembrar, porque tem sempre alguém querendo dar corticoide, né? O paciente ficou grave, tem sempre alguém querendo dar corticoide, né? Então, assim, corticoide não tem benefício nenhum de Guillain-Barré, pelo contrário, tá? Tem até um estudo que mostra pior desfecho com corticoide. Então, Guillain-Barré não é tratável com corticoide, ao contrário do CIDP. Então, sempre lembrar disso aí. Eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando do paciente que fez corticoide e melhorou. Por exemplo, que o colega errou, era uma mielite transversa. Melhorou com o corticoide. Só que aí é a única situação que poderia melhorar mesmo. Era um CIS, Mas né? então,
O cara errou e acertou bonito, né? Errou o diagnóstico e acertou o tratamento bonito. Pode acontecer. Mas uma coisa interessante, você falou com relação à imunoglobulina, né? As duas doses de imunoglobulina, um assunto até que eu acabei estudando não há muito tempo atrás, e realmente a evidência é muito pouca, né? Mas o que a gente sabe também é que a gente faz a imunoglobulina numa dose padrão, né? Se preconizou essa dose, 0,4 gramas por quilo, e assim foi feito, a gente faz assim até hoje. É extremamente difícil estudar doses alternativas, né? Porque é uma doença que a recuperação é lenta, demora muito, né? Então a gente não consegue ter muito estudo quanto a isso. Mas o último trabalho que eu vi, que até me valeu, foi exatamente levando em consideração o que você falou. Você fez uma primeira imunoglobulina, o paciente não melhorou, ou ele melhorou e piorou, você teria a possibilidade de dosar a globulina sérica. E se a globulina sérica desse paciente tivesse baixa, é sinal que haveria consumido muito anticorpo, né? Em relação ao FC, aquilo teria sido feito um clearance e não tem mais imunoglobulina circulante. O comum da gente ver é uma inversão do padrão albumina-globulina no paciente que usa cronicamente imunoglobulina por razões óbvias, né? Está recebendo gama-globulina exógena. Então você poderia, né, após 21 dias, né, 14 dias após a outra infusão, se esse paciente tivesse um clearance muito elevado de globulina e não tivesse obtido nenhuma melhora, ou melhorado e tornado a piorar, ele poderia fazer um novo ciclo de imunoglobulina. O contrário é comum da gente ver, que você pontuou muito bem, né? Como a imunoglobulina é mais fácil de fazer, acaba sendo o primeiro tratamento a ser feito. E depois de o paciente não melhora, as pessoas pensam, pô, então a imunoglobulina não funcionou, então vamos fazer plasmaféresis. Aí o cara vai lá e faz um tratamento diferente, lava a imunoglobulina que você injetou, né? Joga fora todo aquele recurso que foi utilizado e aquilo não tem benefício, né? Na verdade pode até piorar, né? Pode ter uma piora importante. E o contrário que você falou seria um racional também. Então vamos lavar um anticorpo patogênico primeiro e vamos fazer imunoglobulina depois, né? Tem até um racional para isso, mas infelizmente não adianta muita coisa. Exato. E com relação ao prognóstico, né, o prognóstico, de maneira geral, é bom. Né? O prognóstico, de maneira geral, é bom. Nas formas axonais, a gente tem um prognóstico de algumas um pouco pior, né? Principalmente da sensitiva motor axonal, que costuma ser mais catastrófica, os pacientes teriam uma recuperação um pouco pior. Mas, em torno ali, o grau de incapacidade dos pacientes fica em torno de 15% dos pacientes com algum grau de sequela. E não é tão incomum o paciente ter dor, né? Dor crônica, às vezes após o Guillain-Barré, né? Fadiga, dor crônica, dor neuropática, então isso não é incomum, é uma sequela pequena, mas que é significativa. E aí continua melhorando assim em torno de 1 ano, né? Recuperação lenta, mas o cara ainda, né? Às vezes demora, mas o cara recupera, então tem que ter paciência, né? Uhum. Isso é uma coisa que a gente tem que conversar com a família. Não tem muito o que fazer depois desse tratamento inicial, né? Você fez imunoglobulina, enfim, nos casos excepcionais você pensa na segunda dose, é suporte terapia intensiva, suporte clínico, fisioterapia e aguardar, né? A fisioterapia é fundamental, né? Os pacientes precisam ser bastante estimulados para eles terem uma melhor recuperação no pós, tanto da parte ventilatória quanto da parte física motora também, né? Exato. E tem uma taxa de recorrência muito baixa, né? Então, assim, sempre é bom, né? A família sempre vai te perguntar isso. Então, em torno, assim, de 2%. Ainda é uma taxa bem maior do que na população em geral, mas, né? Então, assim, o paciente, em geral, vai ter esse curso monofásico e não vai ter mais nada. Sobretudo, né, após 8 semanas, né, passar de 8 semanas, a gente sempre deve lembrar que é uma doença diferente. Que aí é córtico-responsiva, né, que seria a polineuropatia desmielinizante crônica, que nada tem a ver com Guillain-Barré do ponto de vista fisiopatogênico, apesar delas comungarem das alterações eletrofisiológicas, né, de desmielinização. Sempre depois de ou então quando de 3 ou mais recaídas, né? Que essa flutuação, né? Então, o paciente melhorou a primeira vez, ele pode ter alguma flutuação. Você deu a imunoglobulina, ele melhorou. Pode ter uma flutuação, ele pode vir a piorar. Se isso acontece 3 vezes, você tem que pensar que não é um Guillain-Barré, que talvez deva se tratar de um CIDP.
Perfeito. Assim, essas 3 pioras com mais precoces, né? Mais precoces. Se forem pioras Sim. mais tardias, é provável, né? Após 8 Uhum. semanas, já fica muito improvável, para não dizer impossível, que seja Guillain-Barré, né? Porque na Sim, medicina sim. tudo é possível, mas é bem improvável. Exato. E essa paciente, cara, ela teve uma evolução extremamente dura, né? Ela ficou internada com a gente um tempão, traqueostomizada no CTI, mas ela teve uma recuperação favorável ao longo do tempo, como a gente falou. A gente chegou a fazer 2 infusões de imunoglobulina para ela, e depois até a gente conseguiu acompanhá-la ambulatorialmente durante um tempo. Ela conseguiu reaver toda a atividade dela, ela voltou a fazer tudo que ela fazia antes, né, se reabilitou completamente, apesar de ainda ter algum grau de dor neuropática. Então é uma doença extremamente difícil de tratar, mas que muitas das vezes no final a gente colhe os frutos e é bacana acompanhar esses pacientes, né? E aí acho Tem que ter que paciência, né? Doente neurológico tem que ter paciência, mas é uma doença assim que em geral tem bastante espaço para melhorar, né? Tem que ter paciência e é difícil às vezes você convencer os não especialistas disso, né? Que o paciente precisa investir para que tem tudo para ir bem, né? e o que a gente vai trazer para a galera aqui ao longo do tempo, vou te chamar para outras conversas também, a gente vai provar para o pessoal que doença neurológica tem prognóstico bom, que também é um mito, né, que se tem no dia a Ah, dia. é. Não, paciente neurológico não tem nada para fazer, isso é mentira, né? Tem um monte de doenças que a gente pode fazer muita coisa. A gente tem aí as doenças vasculares, as doenças imunes, né, as polineuropatias agudas. Então, cada vez mais estão surgindo os novos tratamentos e o paciente neurológico tem um prognóstico bom. Muitas das doenças, das mais comuns, têm um prognóstico bem razoável. Então, eu queria agradecer o meu amigão Felipe O aí. bom de neurointensivismo é isso, né? Você lida com doenças aí que você pode, acredito, você possa, você tem mais coisa para fazer pelos pacientes do que, né, a neurologia, assim, vamos dizer assim, tradicional, né? Assim. Então, irmãozão, Beleza? eu queria te agradecer a presença aí, cara. Muito Valeu, obrigado. Carlos. Obrigado aí Foi pelo bom te ver convite. numa live aí. Vamos ver se a gente se É, vê ao vivo mesmo, de verdade, depois de tantos agora é anos. só 2030, quando a pandemia acabar. Pô, tá de sacanagem. Faz comigo não, cara. Não aguento mais. Estou aqui É, com a Amanda isolada, cuidando das crianças, fazendo a live no Instagram. Tudo isso no meio da pandemia. Eu ainda não peguei, é mas isso aí. tá duro, cara. Então tá, Carlos. Prazer aí. Um abraço aí para todo mundo. Valeu pro Rodrigo aí. Mó tempão que eu não via ele. Um abraço. Até mais, gente. Um abraço, irmãozão. Valeu. Abração, fica com Deus. Obrigado aí, cara.